E aí, aqui é o Trainee e hoje a gente vai falar sobre testes no Java utilizando o JUnit. Bora lá? Testes unitários são testes que visam testar uma parte individual do sistema, um cenário de um método sem se preocupar com o restante do sistema. Vamos começar do básico. Bom, para a gente poder codar, eu deixei criado aqui uma aplicação em Gradle, tá? E eu já deixei configurado aqui o JUnit 5, que é o que a gente vai usar. Então eu coloquei a dependência do JUnit 5 aqui e configurei aqui os testes para usar o JUnit Platform, ok? Também já deixei pronto uma classe que tem alguns métodos. Um que vai fazer uma soma de uma quantidade de números, um método para extrair a raiz quadrada de um número e um método para verificar se o número é ímpar, tá bom? As classes de testes devem ser criadas dentro do pacote test. E a partir daí, a estrutura de pacotes tem que ser igual a que está dentro do pacote Java, que está dentro do pacote main, beleza? Então vamos replicar a estrutura de pacotes para a classe calculator. Então, create package trainee code place calculator program calculator. Beleza, então a estrutura de pacotes é a mesma e agora a gente precisa criar a nossa classe de teste aqui dentro. A classe de teste tem o mesmo nome da classe que vai ser testada, porém com o sufixo test. Fica assim. Calculator test. Beleza, então agora a gente já tem a nossa classe de teste e agora a gente está pronto para começar a criar os nossos métodos de teste. Quando vamos criar um método de teste, a gente precisa deixar claro no nome dele qual é o cenário que a gente está testando. Então vamos voltar aqui para a classe calculator e a gente vai criar um teste para a classe sum. E vamos tentar identificar quais são os cenários que esse método pode ter. Por exemplo, se eu não passar nenhum número para minha soma, eu quero que ela retorne zero, porque eu não estou somando nada, então o resultado é zero. Esse é um cenário de teste, então o método deve retornar zero quando eu não passar nenhum parâmetro, né? Quando eu não passar nenhum número. Então esse é um cenário. O segundo cenário é que eu tenho que retornar a soma de todos os valores que eu passar por parâmetro. Então eu tenho que retornar a soma de todos os números que eu fornecer. São basicamente esses dois cenários aqui do nosso método sum. Então vamos implementar esses dois métodos agora. Voltando para a nossa classe de teste, vamos criar os dois métodos que a gente identificou para os dois cenários do método sum. Então public void should return 0 when no value were given. Ou seja, deve retornar 0 quando nenhum valor foi fornecido. Beleza? E o segundo método, public void should return the sum of given values. Deve retornar a soma dos valores fornecidos. Beleza? Então esses são os dois cenários, então os dois métodos que a gente vai criar para testar o método sum. Um método de teste possui uma estrutura básica que a gente pode dividir em três etapas: a preparação do cenário, a execução do cenário e a verificação de resultados. Para a verificação de resultados, o JUnit fornece uma classe com vários métodos estáticos que podem nos ajudar nisso. Como estamos usando o JUnit 5, a classe é a assertions. E alguns dos métodos mais usados na hora de fazer a verificação dos resultados são o assert equals, que vai verificar se um resultado que é esperado está igual ao resultado obtido durante a execução do cenário. O assert throws, que vai verificar se o seu método lançou uma exceção específica. O assert true e o assert false vão verificar se o resultado foi true ou false, respectivamente. Além disso, todos os métodos de teste precisam ser anotados com a anotação @test.
Vamos começar a desenvolver os nossos métodos. Então eu vou anotar aqui os meus métodos com @test e vou começar a escrever o meu método de teste. Então eu preciso de um objeto da minha classe calculator. O cenário aqui é eu chamar um método sum sem passar parâmetro nenhum. Vou guardar o retorno dentro de uma variável e aí para verificar o resultado dessa variável eu vou utilizar o método assertEquals. Para esse cenário o resultado esperado é que seja 0. Afinal eu não estou passando nenhum valor para o método sum, então ele não vai somar nada, então o resultado é 0. Vou escrever agora esse segundo teste, então vou precisar também de um objeto da classe calculator. Só que dessa vez eu preciso passar alguns valores. Eu vou passar o valor de 3 e 5. 3 e 6, que foi o que o meu dedo apertou aqui. Ai meu Deus do céu. Bom, o resultado esperado dessa vez é 9, porque 6 mais 3 é 9. Beleza? Para executar os métodos de teste, basta a gente vir aqui no IntelliJ e clicar nesse botão. Bom, ele já executou os testes. Veja que é muito rápido para ele executar um teste assim. Então, aqui ele está mostrando que os dois métodos de testes foram com sucesso e ele está verdinho, isso é um bom sinal. Mas vamos forçar um erro. Vamos ver o que acontece se a gente passar aqui o valor 1. Bom, a gente não está mais passando 0 parâmetros, então a gente não espera que ele retorne 0, principalmente porque o número que a gente está passando é diferente de 0, então a soma tem que ser 1. Então vamos executar o teste de novo e ver se ele quebra. Bom, ele quebrou. E ele quebrou justamente o método que a gente mexeu. O outro método de teste continua funcionando. E olha que legal no log. Ele fala assim, ó, expected 0, ou seja, tá esperando 0, mas o resultado foi 1. Então a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo com o nosso teste. Então se a gente fazer alguma alteração do código e a gente está cobrindo esse código com testes unitários, uma alteração que vai alterar o comportamento do método vai fazer um teste quebrar, e aí a gente vai ver se a gente precisa adequar o teste ou se a gente mexeu em alguma coisa que não devia. Então é muito importante ter testes no nosso sistema. Bom, eu vou corrigir aqui o cenário de teste, né, para ele voltar a retornar o sum como 0. E vou escrever mais testes para os outros métodos. Então o próximo método que a gente tem para testar é o square root, e ele também tem dois cenários. Quando o número for menor do que 0, o método deve lançar uma exceção, e quando ele for igual ou maior do que 0, ele deve calcular a raiz quadrada utilizando aqui o método da matemática aqui. Então vamos escrever aqui esse teste, né, esse cenário. Então, should throw an exception when the given number were less than 0. Beleza? Vou precisar aqui de um objeto da minha classe calculator, né? Para todos os métodos do meu teste eu vou precisar dessa classe, então a gente pode aplicar uma melhoria nisso aqui depois. Para testar a exceção é um pouquinho diferente. A gente vai chamar o método assertThrows, tá? E aí o primeiro parâmetro é a classe que a gente vai lançar, a classe de exceção. Nesse caso é o illegalArgumentException.class. E aqui o segundo parâmetro ele vai receber uma classe executable. Então a gente vai passar em forma de lambda aqui e vai chamar o método calculator.squareRoot passando um número negativo, tá? Esse método assertThrows ele retorna uma exceção do tipo que a gente está passando aqui, beleza?
E aí a gente pode usar esse método retornado para fazer um assert equals em algum valor aqui dentro. Por exemplo, na mensagem, né? A nossa mensagem é: não deve existir raiz quadrada para números negativos, né? Não existe raiz quadrada real para números negativos. Então é esperado que a gente retorne essa frase aonde? No expected.getMessage, se eu não me engano é nessa propriedade. Bom, vamos executar os nossos testes dessa classe. Beleza, então deu certo, todos passaram. Note que se eu fizer qualquer alteração na mensagem aqui, ele vai quebrar o teste. Beleza, ó. Vamos lá. Então ele dá uma bugada aqui no console, mas ele consegue fazer a verificação corretamente. Então ele fala que uma mensagem é esperada, só que outra foi obtida. Então vou voltar aqui, né, para não deixar quebrado. Vou executar de novo. E deu sucesso. Bom, o segundo cenário do método é um cenário de sucesso. Então void should return the square root of given number. Vou precisar no meu calculator. Ponto square root de 4. Vou usar o assert equals. A raiz quadrada de 4 é 2. Tá, então result. Então o que eu estou esperando e qual que é o meu resultado. Vou rodar o teste. Todos passaram. Beleza. Agora a gente precisa testar o método isOdd. Vamos lá. Vamos analisar o cenário. Então, o que ele faz aqui? Se o módulo de um número por 2 for diferente de 0, significa que ele é um número ímpar. Ou seja, o que significa isso, né? Se o resto da divisão por 2 de um número for diferente de 0, ele é um número primo, porque um número par dividido por 2 deixa o resto 0. Então é esse cenário que a gente vai testar. Test public void. Então should return true when the given number is odd. Então eu vou passar aqui um número que a gente sabe que é ímpar, que é o 3. E a gente vai usar o assert true. Beleza? Vamos criar aqui já o próximo cenário. Should return false when the given number is even. Beleza, ele tá dando um erro aqui no teste. Ah tá, faltou o arroba. Beleza. Vou passar o 2, porque a gente sabe que o 2 é um número par. Opa! Assert false is odd. Ou seja, ele não é um número ímpar. Vamos executar os nossos métodos. Beleza, todos os meus testes passaram. Uma coisa legal que tem aqui no IntelliJ é o que a gente pode fazer executar aqui, ó, run test in calculator with coverage. Ele vai rodar todos os testes e vai fazer uma análise para verificar a cobertura dos testes. Então a classe que a gente estava testando era calculator.
E a gente pode observar que ela está 100% coberta nos métodos e nas linhas. Ou seja, essa classe está 100% coberta por testes e qualquer alteração lá vai refletir nos testes. Então a gente tem mais segurança para mexer nessa classe ou mais impedimentos para mexer nessa classe, porque se a gente mexer nela, os testes vão quebrar e ficar refatorando o teste pode ser muito custoso às vezes. Bom, espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado esse conteúdo. E não percam os próximos vídeos sobre testes. Eu pretendo cobrir mock, testes de cliente, testes de integração, enfim, vários cenários que a gente pode ter durante o desenvolvimento de uma aplicação. Valeu!